Bom dia, estamos aqui juntamente com a professora e coordenadora Jaqueline Cardoso, onde iremos realizar uma conversa, uma roda de conversa para entender alguns pontos de vista que ela tem sobre linguagem, algumas concepções que ela entende. Na universidade, estamos aqui na Universidade Estadual do Piauí, no campus Professor Barros Araújo. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Gostaria de se apresentar um pouco, falar um sobre você. Meu nome é Jaqueline da Silva Torres Cardoso, eu sou professora efetiva da UESP desde 2006, tenho mestrado em comunicação, doutorado em processos e manifestações culturais e atuo na área do jornalismo, com ênfase a questões de etnografia, antropologia, questão de análise do discurso. Bem, Jaqueline, de começo, por que você considera a linguagem importante? Bem, eu acho que todos nós precisamos da linguagem, né, para nos comunicar. Então, ela é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a expressão dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções. Então, acho que é por isso que ela é importante, porque sem a linguagem a gente não conseguiria exercer o exercício da comunicação. Sim. Para você, quantos tipos de linguagem existem? E você considera algum mais importante que a outra, ou todas têm o mesmo nível de importância? Tipos de linguagem, existe a verbal, né, o que a gente estuda, a verbal, a não verbal. Eu acho que todos os signos são passíveis de linguagem, né, e não existe uma mais importante. Quando a gente está conversando aqui, está gesticulando, o próprio gesto, né, não é só a linguagem verbal que é importante, mas o seu gesto já diz muita coisa, o próprio silêncio já diz muita coisa. Então, quando você está falando, e tem até um livro que diz O Corpo Fala, que eu estudei na minha graduação, que quando você se posiciona, você já está falando alguma coisa. Então, tudo isso é uma forma de linguagem. Bem, Jaqueline, o que se entende por linguagem, língua e fala? O que você entende sobre isso? Linguagem, língua e fala. Eu acho que se a gente fosse colocar dentro do universo, a fala é o menor, a língua é o do meio e a linguagem é o maior. Então, eu vou começar pelo menor. Linguagem, língua e fala. A fala é o que nós estamos exercendo aqui, né? Essa comunicação, esse diálogo. A língua, e dentro da fala, existem os nossos coloquialismos, né? O nosso regionalismo, o nosso sotaque. Então, se a gente está aqui no Nordeste e for conversar com alguém do Sul, a fala vai ser diferente. Aqui a gente tem mania de falar muito minha irmã, lá eles falam guria. Então, quando eu estava no Sul, eles falam, o que é guria? Eu falei, não, o que é minha irmã? É a mesma coisa de guria para vocês. Então, a fala tem essas particularidades. Aí fala, qual é o outro? Linguagem, língua e fala. A língua, eu acho que a nossa língua é a língua portuguesa. Existe a língua de sinais. Então, não necessariamente vai ser uma língua da oralidade, né? Porque a gente trabalha com as libras, a gente trabalha com outros tipos de língua. E a linguagem. A linguagem eu acho que é o campo maior. Eu acho que é quando executa a língua e a fala para exercer o seu poder de expressão, né? Poder de expressar alguma coisa, um sentimento, uma emoção, ou expressar uma opinião. Aí sim abarca todos os dois, a língua e a fala. Muito bem. Entrando numa questão mais da linguagem, da comunicação, algo que é inevitável nessa era que a gente está vivendo é a fake news, certo? Para você, o que são essas fake news? E onde ela se manifesta em maior quantidade? Onde é que ela ganha mais força, essa fake news? A questão da fake news, eu acho que é muito importante a gente discutir, principalmente no âmbito da academia, não só para o jornalismo, mas acho que para a sociedade. Para combater isso aí, eu tenho receio de falar nome fake news, porque news são notícias. E a gente parte do princípio que toda notícia é verdadeira, né? Então, se é falsa, já não é mais notícia. Então, eu fico meio... Mas não existe outro. Caiu no gosto popular falar fake news, né? Todo mundo fala, não tem outra terminologia. Mas eu falo com esse receio, porque se é notícia, a gente já pressupõe que é verdadeira. E como combater, onde eu acho que é mais proeminente, são nas redes de WhatsApp, né? Sim, porque as redes sociais. Sim, porque tem aquele tio, aquele primo, aquele parente que não tem muita informação. Não estou falando informação, mas informação de assunto cotidiano,
para falar, né, economia, política, aí vem alguém, passa a informação e ele vai acreditar. Então, eu acho que o grande, principalmente com o surgimento, o boom dessas redes sociais, nos últimos, 8, 10 anos, é que surgiu proeminentemente essa questão das fake news. Bem, agora trazendo mais para a nossa realidade do curso de jornalismo no meio acadêmico. Como o jornalista e a sociedade em geral, mas especialmente o jornalista, ele pode combater essas fake news? Quais os exemplos que a senhora acha que os métodos que a gente pode usar para combater essas fake news? Eu acho que a primeira coisa é fazer a checagem. Existe já empresas, jornalistas, meios de checagem, né? Aos fatos, por exemplo, que fazem checagem da informação para saber se a informação é verdadeira ou não. Então, mas não só isso. Eu acho que a partir do momento que você compartilha, porque você está acreditando naquela informação, mas antes de compartilhar, verifique de quando é essa notícia, quem foi que publicou primeiramente essa informação, quem foi que editou essa informação, de qual site que está vindo. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer para poder divulgar essas informações. Primeiro, uma checagem pessoal, verificar imagem, porque às vezes a notícia não casa com a imagem é de um ano anterior e a notícia é de outro. Então, verificar isso e com a rede social não é muito difícil. Rápido você coloca ali no Google a imagem, tudo, e ele já detecta de onde é. Então, eu acho que primeiramente, antes de divulgar qualquer informação, a gente tem que fazer uma checagem própria para depois sim compartilhar, porque depois de uma vez compartilhada, para retornar já é mais complicado. Sim, é muito importante essa triagem, essa busca de fontes, certo? Sim. Bem, agora trazendo de volta essa questão da linguagem, qual a importância dessa linguagem no meio profissional, acadêmico do jornalista, do jornalismo? No âmbito do jornalismo, né, vocês trabalham com o ato de comunicar, com essa linguagem. Então, não é à toa que no âmbito da academia vocês têm disciplinas voltadas para antropologia, filosofia, sociologia, psicologia, porque vocês precisam dominar todos os tipos de linguagem, e isso eu falo linguagem verbal e não verbal, para poder exercer a profissão de vocês. Então, se você tem um domínio, e não falo isso do domínio da língua culta portuguesa, né, a questão da escrita e da ortografia, mas de tudo, se você está com um entrevistado e ele se sente desconfortável na pergunta, você precisa entender a linguagem que ele está passando para você. Se ele está mais retraído, você precisa descontrair ele, se ele está mais... Então, tudo isso o jornalista precisa compreender nesse processo de linguagem, que não é só a fala, mas eu acho que todo o contexto. Certo. Agora, de pergunta final, a senhora, no seu ponto de vista, a senhora considera que linguagem e comunicação estão lado a lado, estão uma coisa ligada uma com a outra, são dependentes uma da outra? Sim, são. Porque, assim, o ato de comunicar, como é que a gente comunica, né? Então, a comunicação é uma ação através da linguagem. É dessa forma que eu penso. Então, para você se comunicar, você precisa de uma linguagem, qualquer tipo de linguagem. Até a linguagem dos sinais de trânsito, você tá comunicando alguma coisa. Bem, gostaria de agradecer à senhora por essa presença, por o seu tempo. A senhora gostaria de fazer alguma consideração final, algo do tipo? Só em relação à questão das fake news, que eu acho que é primordial vocês que estão iniciando o curso fazer o combate a essa desinformação. Eu acho que a palavra seria essa, não fake news, mas uma desinformação. É um desserviço que está acontecendo e que a gente precisa sempre combater diariamente para exercer o exercício da cidadania. Certo, muito obrigado, professora. Bom, dando continuidade à nossa pesquisa, à nossa entrevista, agora a gente trouxe mais uma perspectiva do aluno, onde a gente está com a Daiane, onde ela vai falar um pouquinho sobre ela. Fala um pouquinho sobre você, Daiane. Bem, eu sou Daiane, eu já trabalho na área, eu sou repórter do blog Escrivania e eu já estou no 7º período, né? Eu já estou concluindo o curso e eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho, colaborando no trabalho de vocês. Bem, Daiane, de início, por que a linguagem é importante para você? Eu vejo a linguagem muito importante, não só na área do jornalismo, mas na nossa vida como um todo. Nas nossas relações, a
gente se comunica, seja no trabalho, seja em casa, seja numa roda de amigos. E a linguagem é importante porque ela estabelece pontes, ela faz você entender e ser entendido. Certo. Daiane, agora trazendo uma perspectiva mais acadêmica, qual a importância da linguagem para o jornalismo, para o jornalista? Pronto. A linguagem para o jornalismo é essencial, porque o jornalista ele tem que ter uma linguagem muito bem estabelecida, ele tem que dominar as palavras, porque ele vai trabalhar com isso. Ele vai fazer um texto, ele vai falar, seja em qualquer veículo que ele for trabalhar, ele vai trabalhar com as palavras. E ele precisa dominar isso. Então, é de uma forma extremamente importante. E eu falo da linguagem, a linguagem mesmo, não falar difícil, mas falar de forma que ele seja compreendido, entendeu? E é muito importante o jornalista dominar a linguagem. Bem, agora, como você acabou de dizer, que ele tem que ter um domínio amplo, não só uma coisa tão formal. Então, entrando nessa questão, você considera que existe uma linguagem mais importante que outra? Não. Definitivamente não existe uma linguagem mais importante do que a outra. Até porque os linguistas colocam que se você chegar num ambiente, lá as pessoas vão falar da mesma forma. Você chegar no interior, você chegar num local mais simples, lá as pessoas vão ter um vocabulário. E se você chegar lá falando difícil, quem vai estar falando errado é você. Sim. Por isso que a linguagem é muito ponto de vista, é como se fosse um ponto de vista. Então, eu não acredito que que existe uma linguagem mais importante que a outra, mas sim que existem diversas linguagens e a partir delas as pessoas se entendem. Daiane, quando se fala em linguagem, entra muito na questão da comunicação e a gente vive numa era da comunicação da linguagem que entra muito na questão das fake news, de notícias. Então, para você, o que são essas fake news? Onde elas se manifestam em maior quantidade? Onde é que ela ganha maior força? Assim, eu vejo as fake news em diversos âmbitos, mas eu acredito que no período eleitoral ela se intensifica mais, até porque elas têm um objetivo, né, ali, que é desinformar, que é trazer dados falsos, trazer informações falsas para beneficiar um determinado grupo. Bem, então, até que ponto essa fake news pode se tornar prejudicial na vida de uma pessoa? Total, na pandemia a gente via várias fake news circulando, pessoas que ficaram desinformadas acerca do vírus, que naquele momento, naquele início, foi uma situação bem séria, né, que não tinha vacina nem nada, mas que chegou sim a desinformar e acredito que pessoas perderam a vida por causa da desinformação, por conta de mentiras espalhadas a respeito da Covid, né? Sobre a vacina, sobre medicamentos que não são eficazes. Enfim, a desinformação, ela sim pode custar a vida de uma pessoa. E como as pessoas podem evitar cair nessas fake news? Eu acho que seguindo os veículos de mídia que são mais tradicionais, jornais, televisão, jornais que estão há bastante tempo. Eu sei que hoje a internet está muito presente na vida das pessoas, mas para além de acompanhar isso, você tem que ter um senso de criticidade, de receber uma coisa e parar e pensar, será que isso é verdade? Eu vou olhar outras informações para fazer essa checagem mesmo. Averiguação de fontes, né? Exatamente, é você ter essa percepção, entendeu? De você ser crítico e não acreditar em tudo que vem para você, que cai no seu WhatsApp, mas você procurar se informar por veículos que tratam o jornalismo com seriedade. Bem, falando em veículos, como você acabou de tocar nesse assunto, o jornalista, como informante, como comunicador, como ele pode combater essas notícias falsas? Bem, eu acredito que o jornalista ele deve estar próximo, né, ao público, ele deve ser acessível, deve estar ali vigilante do que está acontecendo e ter essa capacidade de dialogar com essas pessoas, de trazer os fatos, de trazer os dados, de ter essa paciência para combater a desinformação e as fake news.
Bem, Daiane, a gente gostaria de agradecer a sua participação em tempo. Você teria alguma consideração final, algo a acrescentar sobre esse tema, algum alerta enfim, para a sociedade em geral, para a gente como consumidor, como informante? Você tem alguma coisa a acrescentar? Bem, eu acredito que para o aprimoramento da linguagem é importante a leitura. A leitura, ela é essencial, não só para o jornalista, mas para todo mundo que se comunica. Todo mundo se comunica, as pessoas são seres comunicáveis. E a gente pode aprimorar nossa comunicação com a leitura, com o diálogo, enfim, sempre praticando e tentando melhorar. Eu acho que o caminho é esse. Certo, muito obrigado, Daiane. De nada. Bem, dando continuidade à nossa pesquisa, estamos aqui agora com um contribuinte para a nossa educação, o professor Napoleão, onde ele vai falar um pouquinho sobre ele. Bom, sou professor aqui na UESP na área de Sociologia e Antropologia, desde o ano 2013, atuando em diversos cursos. Bem, Napoleão, o que você entende sobre linguagem? Qual a importância que o senhor acha que a linguagem exerce na sociedade, ou então no meio educativo, na sociologia? Qual a importância dessa linguagem? Olha, para mim, pensar a linguagem é algo fundamental. Eu tenho sempre em mente uma fala de Wittgenstein que dizia que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, o domínio da linguagem, o conhecimento da linguagem é extremamente importante para o conhecimento da realidade. E também ter a percepção das diversas formas de linguagem que nós encontramos em nossa vida social. Então, eu acho que entender assim, a linguagem é fundamental para todo profissional. Certo. Entrando nessa questão da linguagem, o senhor considera que existe uma linguagem mais importante que outra? Não. As linguagens, elas atendem a determinados objetivos, certo? Uma coisa, por exemplo, é a linguagem que você utiliza no seu cotidiano, no seu dia a dia, que atende determinados fins. Outra coisa, por exemplo, é a linguagem científica, acadêmica, que você emprega em contextos de produção científica ou até mesmo em sala de aula, né? Essas linguagens, por exemplo, podem se encontrar, mas nem sempre é conveniente você confundi-las. Você, por exemplo, não pode querer construir um trabalho científico que exige, portanto, uma linguagem científica refinada, objetiva, você querer utilizar a linguagem que você utiliza no seu cotidiano, marcada pelo senso comum, marcada pelo uso, assim, digamos assim, de certa forma relaxado da linguagem, marcado assim pela informalidade, marcado por aquilo que se poderia apontar ortograficamente como um erro, né? Porque a ciência exige uma linguagem mais refinada, mais trabalhada. Então é necessário reconhecer a importância de cada uma, mas reconhecer também os limites e os espaços de utilização. Bem, professor, você como educador, o senhor considera que nessa relação entre aluno e professor, existe um sujeito que domine melhor essa linguagem com maior facilidade? Ou o senhor acredita que ambos, tanto o aluno como o professor, ele pode dominar a linguagem de mesma forma? Bom, aí é uma questão complexa, porque, em geral, o professor é alguém que tem mais experiência em termos de formação, em termos de leituras, estudos, e dependendo também do aluno e da formação que o aluno traz em sala de aula, ele pode ter um maior ou melhor domínio da linguagem acadêmica de uma determinada área. E entre alunos e alunos há diferença. Uma coisa, por exemplo, é o domínio de linguagem que um aluno que é do bloco 1 tem para um aluno que está no bloco 8 ou bloco 7. São experiências distintas, são domínios distintos da linguagem, sobretudo da linguagem aplicada em um determinado campo de conhecimento. Então,
o professor pode ter um domínio maior em virtude dessa experiência, mas depende muito de quem é o aluno, do momento de formação do aluno, das experiências que o aluno traz, porque assim, falar às vezes o professor e o aluno é falar de termos muito absolutos e por vezes você na verdade são professores e são alunos, com diferenças, com particularidades. O termo aluno é até meio complicado, porque reduz muita gente diferente numa categoria só. Eu, que lido em diversas turmas, diversos cursos, 5 cursos atualmente, sei que o aluno de direito não é igual ao aluno de enfermagem, não é igual ao aluno de comunicação, nem de pedagogia. Não são as mesmas experiências, interesses, visões de mundo, perspectivas, não, né? Então, o termo aluno, ele pode ser enganoso, né? Ajuda, mas não dá conta da complexidade que é a vida das pessoas. Certo. Quando a gente fala em linguagem, sempre tem essa ligação com a comunicação que acaba trazendo para essa realidade que a gente está vivendo da era digital. E nessa era digital, como o senhor sabe, a gente está vivendo uma grande onda de fake news. Então, para o senhor, o que são essas fake news e como a gente pode trabalhar para combatê-las? Olha, existem 2 modos de ver as fake news. Eu creio que a primeira delas é pensar a fake news como uma forma de abordagem da realidade que confunde fatos com visões de mundo sem base realista das pessoas. Então, o que acontece muitas vezes é que nas fake news as pessoas misturam realidades, misturam fatos com determinadas visões, com determinadas interpretações da realidade, que nem sempre correspondem aos fatos. Então, nas fake news, no seu conjunto, é muito comum você encontrar aspectos verdadeiros com mentiras juntos, né? Esse é o grande nó das fake news, é porque o entrelaçamento entre aquilo que é verdadeiro com aquilo que é falso é tão bem construído que, por vezes, é difícil as pessoas descascarem esse abacaxi e perceberem os erros da abordagem. Outra coisa é você classificar as fake news tão somente como mentiras. Então, de certa forma, sim, né, já que não existem, se a gente pensar em termos absolutos, não existem meias verdades. A verdade tem que ser inteira, a verdade tem que ser uma só. A verdade e a mentira, elas se excluem. Não existe meia mentira, né? Mentira também é uma só. Então, pensar nas fake news como mentiras implica também nisso, né? Você estabelecer ou tentar discutir a questão da verdade, né? Da verdade. Tem uma escritora chamada Margaret Atwood, que ela diz o seguinte, que ela diz que nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem tornar a verdade irrelevante. Mas a verdade não é irrelevante. Ela diz isso, né? A verdade não é irrelevante. Então, à medida que você deixa espaço para a ruptura com a verdade, então você traz problemas sérios para a vida social. Porque a verdade não pode ser, em ocasião nenhuma, desprezada, subjugada pela mentira. Então, são esses 2 aspectos que eu considero importante ver em relação às fake news. E, em todos os casos, as fake news têm que ser rejeitadas, não pode ser aceita, não importa com que conteúdo ela possa trazer de verdade. Os danos que ela traz são muito maiores do que os benefícios. Bem, gostaria de agradecer o tempo e as palavras do senhor. Certo. Pois muito obrigado pela atenção do senhor.